eu sou a Dai, sejam bem-vindos a mais um episódio do primeira temporada. Eu já disse algumas vezes por aqui que eu sou bem medrosa, então quando a Maldição da Residência Hill lançou, eu meio que não quis assistir, né? Porque eu sabia que eu ia ficar muito assustada, muito impressionada, e aí eu fui deixando, até que mês passado a Netflix lançou a segunda temporada, né, nessa antologia do Mike Flanagan, e eu resolvi assistir. Que coisa linda de meu Deus, né, gente? Que lindo, cara! Eu maratonei as duas temporadas de uma vez só, e hoje eu vou trazer aqui as principais diferenças entre elas, sem spoilers. Caso você não tenha assistido, você pode assistir esse vídeo tranquilamente. A primeira diferença é exatamente, né, a inspiração, da onde o Mike tirou as histórias para essas temporadas. Então, apesar de elas fazerem parte do mesmo projeto, né, que é o The Haunting, elas vieram de livros diferentes, o que faz The Haunting ser uma antologia, como American Horror Story e American Crime Story também é. Inclusive a galera gosta muito de comparar, né, ela com American Horror Story, mas gente, as propostas são diferentes, mas seja uma antologia de terror, eu acho que cada diretor queria fazer da sua própria maneira, não acho assim que sejam muito semelhantes, não. Hill House é baseada no livro A Assombração da Casa da Colina, de 1959, que foi escrito pela Shirley Jackson, que é considerada por muitos a rainha do terror, que ela é aclamadíssima, inclusive pelo Stephen King, que é um nome de terror bem conhecido aí da grande massa e bem aclamado também. E caso você tenha gostado da história da série e queira ver mais, né, além do livro tem duas adaptações para o cinema. A primeira é Desafio do Além, de 1963, e a segunda eu não lembro o nome não, peraí. E a segunda é A Casa Amaldiçoada, de 1999. Mas olha, já vai sabendo que a série, assim, é a melhor adaptação de todas. Por mais que o Mike tenha introduzido novos elementos, ela é bem fiel ao livro. A de 63 também é. A de 99, deixa pra lá. Já a Mansão Bly é baseada no livro A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, depende da versão aí, que é um livro do Henry James, que foi escrito lá em 1898, e é um dos livros mais consagrados, assim, que conta histórias de fantasma, esse terror que envolve fantasmas e coisas sobrenaturais. E essa aqui tem uma porrada de adaptações, um monte mesmo. Inclusive no começo do ano teve o filme Os Órfãos, que também é uma adaptação dessa obra, que foi bastante criticado por ser genérico, por ser raso e por ter um final que não dá pra defender. Mas, pra criar a Mansão Bly, o Mike não pegou apenas a história da Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso. Ele quis fazer assim, uma homenagem ao Henry James e adaptar inclusive outras histórias dele que nunca tiveram adaptação. Então dentro ali da Mansão Bly existem subtramas que são baseadas em outras histórias. Então é bem legal, você vê ali meio que 3 livros em um. Uma outra grande diferença entre as temporadas é a narrativa delas. Hill House usa uma narrativa não linear e assim a gente vai acompanhando o ponto de vista de cada um dos personagens em cima de um mesmo acontecimento. Então no primeiro episódio a gente vê um irmão, depois o outro, e além disso a gente ainda acompanha a infância deles para entender como que os acontecimentos da Mansão Hill afetaram a vida adulta daquelas crianças, que são adultas agora. E aí a gente chega no 5º episódio com um plot twist que ninguém esperava, porque eu fiquei chocada, eu não sabia nem o que dizer, só senti. E aí depois, mesmo que a gente já tenha acompanhado todos os 5 irmãos, a gente vai vendo outras perspectivas até chegar no desfecho. E a sensação que a gente tem como espectador é realmente o quebra-cabeça indo se montando ali. No começo você não tá entendendo o que tá acontecendo, e aos poucos as coisas vão se juntando. E apesar de algumas pontas frouxas ali e aqui, o Mike Flanagan conseguiu juntar tudo assim, ficou redondinho, bonitinho, e você acaba, sabe, com aquela sensação de putz, que coisa bem feita. Já a Mansão Bly, ela tem uma narrativa um pouco mais linear. Não é 100% linear também, mas a gente não tem essa sensação de quebra-cabeça, de várias peças sendo jogadas sem explicação e depois se montando. A série começa lá no futuro, que seria o nosso presente, né, seria os dias de hoje, volta para onde acontece a maioria das situações, tem alguns flashbacks ali para ir montando a narrativa, mas na maioria das vezes a gente está vendo ali aquele momento acontecendo. Inclusive, diferente de Residência Hill, eles reservaram um episódio inteiro só pra explicar a maldição da casa, que se eu não me engano é o penúltimo. E esse sim, que eu falei, né, como eu falei anteriormente, ele é baseado numa outra história do Henry James, não é Na Volta do Parafuso. Ele deu ali uma mixada nas histórias. A terceira diferença é a ambientação da série.
Por mais que elas passem ali em períodos até parecidos, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, elas se passam em países diferentes. A Residência Hill se passa em 1992 nos Estados Unidos e a Mansão Bly se passa em 1987 na Inglaterra. E o Mike quis trazer essa ambientação para os dias mais atuais, mas não tão atuais demais, porque ele realmente queria fazer uma época em que não existiam celulares, smartphones, internet, computador ali, né? Para que desse essa impressão de maior solidão, né? Eles estavam sozinhos naquela casa de verdade. A gente fica com essa impressão de que eles estavam ainda mais isolados dentro daquelas casas. Uma das coisas que os fãs mais piraram quando Residência Hill foi lançada foi achar, né, os fantasmas escondidos. O pessoal começou a contar e procurar, porque realmente tem muitos fantasmas escondidos na cena, aqueles easter eggs que todo mundo ama. Tem vídeo aqui no YouTube mostrando todas as aparições, tem gente que encontrou 43 cenas com fantasmas escondidos na primeira temporada, mas aí elas têm uma grande diferença entre si. Na primeira temporada eles aparecem, a gente não sabe muito bem qual é a quantidade de fantasmas que existem naquela casa e também não sabe das histórias dele. Elas não são aprofundadas e no fim das contas a gente nem sente falta, assim. Eu acho que tá tudo bem a gente não entender de onde vieram, quem são eles. Funciona ali para aquela temporada. Já na Mansão Bly tem gente que achou 82 aparições de fantasmas, mas eles são em bem menor quantidade, assim. O mesmo fantasma aparece várias vezes. Eu contei 9 fantasmas ao longo da série. Se você achou mais, inclusive, deixa aqui nos comentários quanto você achou, se você saiu procurando também, porque é bem divertido ficar caçando fantasma. Mas assim, eu só achei 9 e esses 9 vão aparecendo diversas vezes ao longo da trama. E além disso também, nessa temporada é explicada a história deles, vocês entendem como eles vão parar naquela casa, mesmo que de uma forma superficial, você sabe quem eles são e o que aconteceu com eles. Inclusive no penúltimo episódio, né, que é o episódio que conta da maldição ali daquela casa, aparece a maioria ali se transformando em fantasma, então você entende por que eles estão ali. E uma coisa também que eu percebi é que cada um parece que tinha um protagonismo em cada episódio. Se era de propósito ou não, se queria mostrar alguma mensagem, eu não sei. Mas no primeiro episódio tem um fantasma específico que aparece muito mais e depois ele quase não aparece. No segundo já é outro e por aí sucessivamente. E a última diferença que eu vou falar nesse vídeo é justamente a história em si, né? A essência da história. Claro que ambas são histórias de terror, sobrenatural, que tem maldições e fantasmas e etc. Mas enquanto Residência Hill lida com os traumas, com os estágios do luto, com uma família ali que era muito unida, mas que acabou tendo que passar por várias coisas e como isso afetou eles, a gente lida com Mansão Bly, que é um bando de estranhos, né? E uma história de amor. O próprio Mike fala que a Mansão Bly é um romance gótico, uma história de amor com uma história de fantasmas, tudo misturado ali. Gothic romance means something very, very different, steeped in mystery and doom, incredibly passionate emotions that swung into the darkness of human nature. E é interessante esse paralelo de como a primeira temporada é sobre uma família que acaba se afastando, né, e parece mais estranhos, e a segunda temporada de estranhos que acabam se unindo e quase virando uma família. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí nos comentários qual que você gostou mais, se é a primeira, se é a segunda temporada. Eu confesso que eu ainda prefiro a Residência Hill, gente. Mas fica ligadinho que já já tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!